Poder e Política, com Alexandre Garcia. Bem, o título é Entre Temis e Kafka. Temis, uma deusa grega da justiça. Temis é o que vocês veem nas estátuas que simbolizam a justiça. Espada numa mão e a balança na outra e uma venda. A justiça é cega, a justiça balança, a justiça pune ou não pune. Essa é Temis. Entre Temis e Kafka. Kafka é o autor de O Processo, que conta uma maluquice de uma pessoa que está sendo processada, não sabe por que crime, é aquela coisa. É a confusão da justiça, é o absurdo da justiça. Entre Temis e Kafka. 9 anos depois do incêndio da boate Kiss, o caso foi julgado em Porto Alegre. Apenas 4 pessoas foram responsabilizadas por 242 homicídios e 636 tentativas de homicídio. Ao cabo de 10 dias, os proprietários foram condenados a 22 e a 19 anos, e o vocalista da banda e um auxiliar a 18 anos cada. A acusação os denunciara por dolo eventual com fogo, asfixia e torpeza. Depois foram suprimidas essas qualificadoras e subsistiu o homicídio simples. Parece que o Ministério Público estava exagerando. É que foi muita gente, muita vítima e uma comoção popular muito grande. A defesa leu carta psicografada por um morto e o juiz proferiu uma sentença em linguagem dramática e estranha. E o julgamento terminou deixando a impressão de que ficou faltando o réu. Afinal, a boate estava forrada com um material inflamável com potencial de fumaça tóxica, não havia extintor funcionando, nem saída de emergência para evacuar sua capacidade de 2.000 pessoas. Mas a boate estava credenciada por alvará oficial, o que significa ter sido inspecionada pela autoridade competente. O Estado, que é o autor da ação penal, dessa ação penal, deve ter concorrido para a tragédia. Por isso que eu acho que está faltando o representante do Estado, ou os, que deram essa confiança, essa garantia de segurança, através do edital. Faço ressalva que eu não acompanhei o julgamento. Os condenados não ficaram presos, pois houve recurso, tem apelação, e o recurso foi derrubado ontem, o habeas corpus, pelo ministro Fux. Estranho, né? O presidente do Supremo, de repente, age no julgamento de primeira instância lá em Porto Alegre. O Estadão de quinta-feira, no seu editorial principal, na página de opinião, também estranha isso. Porque se foi concedido um habeas corpus, confirmado pelo Tribunal de Porto Alegre, Tribunal de Justiça, o recurso caberia ao Superior Tribunal de Justiça. E restaria ainda um recurso ao Supremo. Esse recurso ao Superior Tribunal de Justiça foi eliminado. Eu acho estranho isso. E agora o recurso é só o pleno do Supremo. Ficou estranho. E, ao mesmo tempo, a população há de perguntar, né? Sim, então alguns já vão para a cadeia na primeira instância. E outros ficam esperando a instância do transitado em julgado ad eternum. Né? Estranho. Sérgio Cabral, né? Agora eu vou falar de Sérgio Cabral. Nesses 10 dias de julgamento em Porto Alegre, um réu de quase 400 anos teve sua pena diminuída de 14 anos. Agora faltam 385 anos. E o TRF2, é o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, revogou uma prisão preventiva, concedendo-lhe prisão domiciliar como presente de Natal.
Só que há outras prisões preventivas e ele continua preso. Numa prisão da PM em Niterói, por ter sido governador. Ele antes estava lá no Bangu, né? Também nesses 10 dias de julgamento, o processo do triplex de Guarujá prescreveu e com ele a condenação de Lula na vara de Curitiba, confirmada no Tribunal Revisor, né? Confirmada em recurso no Superior Tribunal de Justiça, 3 instâncias, mas anulada pelo Supremo por questão de jurisdição, né? A mesma razão que propiciou o desconto da pena de Cabral, né? Então, Lula já teve 26 anos de pena anulados. Ficou esperando, demorando para lá, para cá, prescreveu. Para a idade dele, já prescreve. O Eduardo Cunha teve um desconto de 38 anos. Eu lembro assim, deve ter sido o Black Friday. Num desses 10 dias, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, mandou para o Tribunal Eleitoral 15 condenados, entre eles Palocci, João Vacari, Marcelo Odebrecht, João Santana, porque concluiu que 200 milhões de propinas da Odebrecht eram apenas caixa 2 de campanha. Agora é crime eleitoral. Bonitinho. Segundo o Estadão, foi somando lá um total de 277 anos de penas já foram anulados. A maior parte relativa à Lava Jato. A maciça maioria dos que foram presos já está em liberdade. O que será que isso transmite para as crianças, para os adolescentes, para os jovens brasileiros, para as novas gerações? Qual é a mensagem? Bom, terceiro parágrafo. O triplex agora vai ser sorteado pela pessoa que o arrematou em leilão. Outros itens serão sorteados entre os que entrarem por R$ 19,99 numa plataforma da internet para pegar o triplex. Mas se já está prescrito o processo e Lula voltar a dizer que é dele, como é que fica? E se o pessoal que se livrou da Lava Jato já devolveu o dinheiro que foi depositado na Suíça, pediu o dinheiro de volta? Afinal, o TRF2, o do Rio de Janeiro, acaba de desbloquear os bens de Lobão e Jucá. Edson Lobão e Romero Jucá, 2 senadores. Estavam com os bens bloqueados. E os proprietários da Boate Kiss alegaram que foram vítimas da confiança. Se os proprietários da Boate Kiss alegarem que foram vítimas da confiança gerada por um alvará que atestava segurança para eventos e processarem o Estado por todos os danos morais e materiais e pedirem ressarcimento. Isso dá ideia do que chamamos no Brasil de insegurança jurídica. Último parágrafo. Nesses mesmos 10 dias do julgamento, por crime de opinião, e ao contrário de Sérgio Cabral, Zé Trovão foi confirmado em prisão preventiva para não assular os ânimos dos manifestantes de 7 de setembro que passou. Também com preventiva o deputado Daniel Silveira, que talvez no 13 de dezembro tentaria ressuscitar o AI-5. Agora, dia 13 de dezembro, fez aniversário o AI-5, que é de 1969, se não me engano. E sabem por quê? Por causa de um discurso de um deputado que pediu que o pessoal não fosse ao 7 de setembro e que as moças não dançassem com oficiais do Exército. E aí, parece que foi Lira Tavares que pediu a cassação do deputado, passando por cima da inviolabilidade do mandato. A história se repetindo com Daniel Silveira. Que lembrança, temos um outro AI-5 que na prática faz o mesmo, só que não se chama AI-5. Passou por cima do artigo 53 da Constituição. Naquele tempo eu acho que era 40 e poucos o artigo.
Além disso, a Procuradoria-Geral da República sugeriu manter Roberto Jefferson preso, pois fanfarronice virou crime. Não é a Procuradoria que está dizendo, sou eu. Tudo irônico e absurdo. Fica difícil justificar que quem desviou, em última análise, o dinheiro suado dos pagadores de impostos tenha da justiça um tratamento complacente, enquanto sobra rigor para quem expressou pensamento e está preso sem condenação, enquanto condenados estão em liberdade esperando o trânsito em julgado. A justiça deveria ser veneradora da deusa Têmis, não cenário de O Processo de Kafka. De Brasília, Alexandre Garcia.